Olá, pessoal! Dando sequência à aula sobre análise de clusters, falarei agora sobre a definição do problema e do objetivo dessa técnica. De forma geral, podemos definir o objetivo da análise de cluster como dividir o conjunto de dados em dois ou mais grupos com base em sua similaridade. Isso pode ser usado em questões de pesquisa associadas à criação de taxonomias empíricas. Então, você quer criar grupos que você possa atribuir nomes, por exemplo, consumidores ecologicamente conscientes, consumidores convencionais. Então, você quer identificar essa taxonomia. Quando você quer também simplificar os seus dados para análises posteriores, por exemplo, você quer comparar algumas variáveis de acordo com o perfil das pessoas do grupo. Só que você tem muitas variáveis de perfil e você teria que fazer muitas comparações. Então, em vez de você pegar aquelas variáveis relevantes e comparar em todas as variáveis demográficas ou de caracterização da amostra, você poderia criar clusters e, a partir de uma definição desse cluster, você apresenta as diferenças naquelas variáveis, dizendo, olha, esse grupo de empresas aqui tem um alto grau de endividamento e alta alavancagem. Esse outro grupo aqui é um grupo de empresas que tem baixa alavancagem e alta lucratividade, e assim por diante. E o terceiro seria você identificar os padrões de comportamento mesmo, né? Então, você analisar quais são os comportamentos típicos daqueles casos para as variáveis observáveis. Por exemplo, atitudes em relação ao emprego. Então, você pode ter pessoas que têm determinados tipos de atitude que formam um grupo e tem pessoas que têm outro tipo de atitude que formam outro grupo. E na hora que a gente define o problema de pesquisa da análise de clusters, a gente tem que ter muita cautela sobre o tipo de variável que nós vamos utilizar. Primeiro, a gente tem que ter claro que a gente tem que ter as variáveis, uma justificativa para escolher aquelas variáveis que a gente vai usar para caracterizar os objetos. Normalmente são variáveis que são centrais em algum fenômeno, em alguma linha de pesquisa, ou mesmo dentro de alguma aplicação prática. Poderia ser, por exemplo, comportamentos de compra daquele consumidor, por exemplo, o quanto que ele compra do produto, quais marcas ele utiliza, qual que é a atitude em relação a diferentes marcas, pode ser a personalidade do seu funcionário, pode ser os indicadores, por exemplo, financeiros daquela nossa empresa. E, além disso, a gente tem que ter sempre claro que a gente não pode ficar colocando variável demais. Tá? Toda vez que a gente insere variáveis que são irrelevantes dentro da análise de clusters, a gente pode acabar formando clusters que não fazem sentido, ou mesmo a gente acaba escondendo aqueles clusters que efetivamente existem nos dados. Inclusive, mesmo quando a gente cria análise de clusters, é importante a gente tentar resumir aquelas nossas variáveis, por exemplo, pela análise fatorial, pela seleção de algumas variáveis mais relevantes dentro daquele conjunto e pela eliminação ou redução do problema da multicolinearidade. E, mesmo assim, quando a gente faz o cluster, é importante ver se existem variáveis que não têm tanta diferença entre os grupos. Normalmente, essas variáveis que não têm tanta diferença entre os grupos formados, elas podem acabar mascarando os grupos que efetivamente existem nos dados. Por isso que a gente normalmente tem que ir eliminando as variáveis que não forem relevantes, que não só estatisticamente não forem relevantes, como não forem teoricamente relevantes, mas especialmente que não forem empiricamente relevantes. Aquelas variáveis que não separam efetivamente, em termos práticos, tem uma grande diferença dos grupos. Então, essas questões têm que ser pensadas quando a gente define o nosso problema e o objetivo da análise de cluster. E como nós definimos a metodologia e desenhamos um estudo focado em aplicar a análise de cluster. As questões básicas que abordaremos são relacionadas ao tamanho da amostra, como nós lidamos com os outliers, como que nós definimos as medidas de similaridade do nosso estudo e, finalmente, se precisaremos padronizar os nossos dados antes de proceder à análise. Quanto ao tamanho da amostra e outliers, primeiro nós temos que ter ciência que a análise de clusters ela depende intrinsecamente da representatividade da nossa amostra. Como essa é uma técnica que ela não é inferencial, basicamente nós iremos descrever características do conjunto de dados, nós temos que ter na nossa amostra uma boa representatividade da população que nós gostaríamos de representar. Sendo assim, especialmente quando você espera que existam grupos muito pequenos, segmentos pequenos de mercado, nichos, grupos de empresas que dentro da população como um todo elas são bem pequenas, seria importante que a gente tivesse amostras maiores
para que a gente pudesse identificar esses clusters pequenos. Isso porque, se você tem uma amostra muito pequena e você tem clusters também que você espera que sejam pequenos, esses clusters podem acabar sendo classificados como outliers. E aí, eles, em vez de representarem um cluster, vão acabar sendo um caso que vai ser não representativo e não vai gerar um cluster na sua amostra. Então, e que também não vai dar uma informação sobre o perfil desse pequeno segmento na população. Então, se você espera que existem pequenos grupos, busca amostras maiores. E, finalmente, você também pode usar diferentes métodos para identificar os outliers, sejam eles os métodos gráficos, né? O gráfico de perfil é muito utilizado. O gráfico de perfil é aquele onde você seleciona no eixo X, você coloca os valores das variáveis que você está analisando e você coloca, então, diferentes observações representando linhas para os valores daquela variável. E aí você vai ter o perfil daquele caso para cada uma das variáveis. O outlier seria o caso que é uma linha que ela separa das demais no conjunto de variáveis, seja nos valores, por exemplo, uma linha muito em cima ou muito embaixo, num gráfico, enquanto a maioria está no centro, ou mesmo um caso que ele tem um perfil muito distinto. Todas as variáveis seguem um padrão, de repente você tem um caso que ele tem uma linha descendo, enquanto todos vão seguindo mais ou menos uma linha reta. Então esse caso pode ser usado, esse gráfico pode ser usado para a gente definir o nosso outlier. Além disso, nós podemos usar os métodos empíricos, que nós já vimos em outras técnicas, como a distância de Mahalanobis, a gente pode fazer análise de casos influentes, dentre outros fatores, tá? Bom, o gráfico de perfil, gente, ele também é uma técnica que você não consegue aplicar quando você tem muitos casos na amostra. Então, ele tem uma limitação uma aplicação bem limitada na maioria dos casos práticos, porque se você tiver mais que 30, 20 casos, você simplesmente não consegue ver os outliers se você fizer um gráfico do perfil. Como já vimos, para a análise de clusters é preciso definir uma medida de similaridade entre os objetos, que tipicamente é definida como uma medida de distância. Literalmente, a distância é quando você tem um conjunto de variáveis, você calcula para cada um dos objetos a distância em linha reta ou uma medida parecida para cada um dos objetos na sua análise. Então, à medida que você tem uma menor distância, você teria objetos que são mais próximos, são mais parecidos. E se essa distância nessas variáveis for muito grande, a gente vai ter então uma maior dissimilaridade, ou seja, aqueles objetos, casos respondentes, são diferentes. Vamos pegar duas variáveis como exemplo. O quanto a pessoa gosta de vinho e o quanto a pessoa gosta de cerveja. Então, imagine que você tenha um grupo de pessoas que gosta de cerveja e gosta de vinho. Você tem um outro grupo de pessoas que gosta de cerveja e não gosta de vinho. E você tem um outro grupo de pessoas que gosta de vinho e não gosta de cerveja. Se isso fosse verdade, para as duas variáveis medidas numa escala, onde você representaria o quanto a pessoa gosta ou não, por exemplo, numa escala de 0 a 10, você poderia calcular a distância entre cada um dos respondentes nessas medidas. Então, as pessoas que gostam de cerveja e de vinho ao mesmo tempo, elas vão dar nota alta nas duas variáveis. Portanto, a distância entre elas vai ser pequena. Aquelas pessoas que gostam de cerveja e não gostam de vinho, elas vão estar bem próximas entre si, mas vão estar distantes daquelas que gostam de cerveja e de vinho e daquelas que gostam de vinho e de cerveja, que gostam de vinho, mas não gostam de cerveja. E o oposto ocorrerá para as pessoas que gostam de vinho e não gostam de cerveja. A pessoa que gosta de vinho vai dar notas altas nessa variável e baixas no quanto ela gosta de cerveja. Portanto, ela vai estar próxima de um grupo de pessoas que gostam de vinho, mas não gostam de cerveja, e vai estar diferente, bem distante, daquelas pessoas que gostam de cerveja e não gostam de vinho, e as pessoas que gostam de vinho e gostam de cerveja. Essa medida de distância que é a base para calcular a análise de clusters. Quais são as principais medidas de distância que nós temos? A mais popular é a distância em linha reta, a distância euclidiana, sabe? Teorema de Pitágoras, tá? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado das hipotenusas. Então, é basicamente você saber o valor de uma variável, de cada caso, no eixo de uma variável x1 e no eixo da variável x2. E a partir daí, você calcularia a distância, que normalmente a distância entre os dois objetos seria o valor de x1 menos o valor de x2 para aqueles dois casos analisados. Você faz essa diferença, né? Então x1 menos x2 eleva ao quadrado, mais somaria a isso a distância
na variável x2, então x2 do primeiro caso menos o x2 do segundo caso, fecha o parênteses, eleva ao quadrado. Então você tem a distância, né, nos dois eixos x e y. E o que seria então a distância em linha reta? Seria você fazer a raiz quadrada da soma dessas distâncias ao quadrado. Então essa é a distância euclidiana. É a distância que você calcula lá quando você tem um triângulo, né? Só que no caso, se você tiver mais de duas variáveis, você pode generalizar essa mesma medida para quantas variáveis você quiser. Só você pegar os valores de x para cada uma das dimensões que você está considerando, subtrai as diferenças de cada um dos x dos casos em observação, eleva ao quadrado, soma isso para quantas variáveis foram e tira uma raiz quadrada desse número. Essa é a distância em linha reta num plano multivariado. Bom, uma outra medida é a distância euclidiana ao quadrado. Essa medida você não tira a raiz do número. Isso pode parecer uma besteira, mas isso você fazer esse cálculo, ele toma tempo no computador. Tá? Então ele acaba fazendo com que a técnica fique mais lenta e às vezes não consegue rodar. Por isso que muita gente prefere usar a distância euclidiana ao quadrado, né? Porque ela vai economizar memória para amostras maiores ou quando você tem muitas variáveis. E além disso, é a método mais recomendado quando você usa o método do centroide, que nós veremos em sequência, ou o método de Ward para fazer aglomeração hierárquica. Tá? Bom, então esse método de distância euclidiana ao quadrado ela é bastante recomendada nesses casos. Bom, a distância de Mahalanobis, que é aquela distância que você tem em linha reta num plano multivariado, quando você leva em conta as correlações que existem entre os dados, ela também pode ser utilizada, mas ela tem uma dificuldade computacional, porque você tem que calcular não só a distância entre os objetos, mas também a matriz de covariância para cada um dos estágios da aglomeração. Então, se você tiver um computador muito bom e na sua amostra não for muito grande, talvez ele rode. Mas a distância de Mahalanobis não é tão simples de ser implementada assim. Salvo o melhor juízo, softwares como o SPSS nem oferecem essa opção, dado que ela exige muita memória para ser calculada. Mas ela é recomendável quando você tem um alto grau de correlação entre as variáveis. Finalmente, a gente, quando vai escolher uma medida de similaridade, é interessante a gente testar diferentes medidas de similaridade e ver os resultados que nós encontramos para cada uma delas. Para a gente ver se tem um padrão, para a gente ver qual padrão que faz mais sentido lógico, sentido prático. Lembrando que a análise de clusters não é uma técnica com resultado finito, é uma técnica interativa, uma técnica intuitiva. Então ela não tem um resultado único definido, ela depende muito da sua interpretação dos dados, da sua base teórica, das variáveis que você considera. Então ela é diferente de uma técnica como regressão, onde para uma determinada variável você estabelece uma função e aquela função para aquele conjunto de variáveis ela é única para aquele modelo. Na análise de clusters você não espera ter um resultado único, não tem uma função a ser maximizada ou minimizada. O objetivo dela é você identificar um cluster que ele tenha sentido teórico, prático e possa ter uma aplicação, seja conceitualmente ou seja em um contexto mais profissional. A última questão que nós temos que verificar na aplicação da análise de clusters é o que nós chamamos de padronização. Nós sabemos que padronizar é você trazer as variáveis ou os casos para uma escala comparável. Imagine que você esteja fazendo um cluster e você tem uma variável que ela é medida em bilhões de dólares, você tem uma outra variável que é a satisfação do cliente com aquela empresa e você tem uma outra variável que é o salário dos funcionários. Como cada uma das variáveis tem unidades de medida distintas, a técnica vai acabar sendo muito afetada por essas unidades. É só você lembrar que quando nós usamos as medidas de distância, nós estamos calculando as distâncias para cada uma das variáveis e achando ali a distância em linha reta. Se você tem uma variável que ela tem uma escala muito grande em relação às demais, ela vai acabar predominando naquela análise. Por exemplo, se você tem um faturamento em bilhões e você tem uma escala de satisfação, que é um percentual, a escala de satisfação não vai ter efeito nenhum na formação daquele cluster e vai predominar um cluster basicamente pelo faturamento, que tem uma escala muito superior, né, um desvio padrão muito maior do que as demais variáveis. Por isso que é muito importante a gente pensar nas nossas escalas antes de a gente aplicar a nossa análise de clusters. E para isso, a padronização pode ajudar a resolver o problema. Como que é muito comum você fazer? Você pode fazer uma padronização do tipo Z, onde você vai fazer qualquer variável ter uma média
0 e um desvio padrão igual a 1, ou você pode fazer uma padronização 0 e 1. Essa padronização 0 e 1 ela é muito aplicada em contextos práticos, né, onde você transforma o valor mais alto em 1 e o valor mais baixo em 0 e posiciona todos os valores ao longo daquele contínuo. Com isso, você consegue comparar diferentes variáveis para cada uma daquelas medidas. Bom, a padronização Z é muito utilizada. Essa padronização 0,1 ela é mais intuitiva, mas ela é muito afetada por outliers. Se você tiver um caso muito extremo, ele vai ficar com valor 1 e todos os outros casos vão ficar com valores próximos de 0. Então, não é muito usual, né? Transformações de outros tipos podem ser interessantes, tá? Se você tem esses casos de distribuições que não são simétricas, por exemplo, faturamento das empresas, eu possivelmente faria o logaritmo natural dessas variáveis antes de fazer a análise de classes, de tal forma a trazer os casos extremos para mais próximo e aproximar os valores baixos do centro da distribuição. Com isso, você tira o efeito desses casos extremos, é uma possibilidade. E depois aplicaria um 0 e 1 ou uma padronização Z para você fazer com que diferentes variáveis tenham a mesma escala. Então, nesse exemplo que eu falei, eu poderia, por exemplo, fazer um log do faturamento da empresa. As outras variáveis talvez não precisem fazer um log, porque elas não têm tantos casos extremos como a renda das pessoas na empresa, por exemplo, ou o NPS, né, a satisfação dos clientes com a empresa. Então, para essa variável de faturamento, eu faria um log e depois, por exemplo, poderia fazer um 0 e 1. Tá? O 0 e 1 é mais comum esse 0 e 1 para a gente fazer na análise de classes. Ou um Z, né? Depende aí do seu intuito. A vantagem de fazer o 0 e 1 é que você continua tendo significado intrínseco do centro, da média da sua escala. Enquanto no número Z, a média da escala desaparece, a média do desvio padrão. Então, quando você quer comparar as escalas, mas você quer trazer um significado ainda para a média e para o desvio padrão de cada um dos casos, a 0 e 1 é mais recomendado. Tá? Inclusive, muitas vezes na prática, o pessoal prefere usar essa 0 e 1. E aí você padroniza essas variáveis. Bom, mas em alguns tipos de estudo, você pode ter padrões de resposta que são muito fortes. Então, um dos melhores casos são os estudos de comparações de cultura, né? Então, um autor muito famoso, né, na área sobre distância cultural, que é o Hofstede, ele, no seu estudo, ele usou padronizações, porque ele viu que alguns países as pessoas respondem tudo com nota alta, outros tudo com nota média e tudo com nota baixa numa escala. Só que o que importa não é o padrão de resposta. O que você quer saber é quais traços culturais se destacam naquela cultura. Nesse sentido, o padrão de resposta daquela cultura não é o relevante para você criar o cluster. O que é relevante para criar o cluster é você identificar quais características que se destacam em cada um dos países. Então, o que a gente pode fazer uma padronização nesse caso? Você padroniza também por linha, tá? Então, você, como se fosse, faria um número, você pegaria a resposta de cada um dos respondentes, calcula a média de resposta daquele respondente e o desvio padrão daquele respondente e faz a padronização Z pela linha e não pela coluna, que seria variável. E além disso, você pode fazer o 0 e 1 também por linha, tá? E é muito comum você ter uma padronização dupla, né? Imagine que você, além de ter uma escala de resposta, uma escala Likert, por exemplo, de concordo totalmente ou até discordo totalmente, você, além disso, tem alguma variável como a renda das pessoas. Então, nesse caso, você primeiro poderia fazer uma padronização em linha, para você tirar o efeito de resposta daquela escala. Depois dessa padronização em linha, você faz uma padronização por coluna, que é a padronização dupla. Tá? Então, você iria padronizar primeiro a resposta no questionário, depois você padroniza todas as variáveis, incluindo a renda, incluindo a resposta das escalas. Com isso, primeiro você elimina o padrão de resposta, depois você traz todas as variáveis para uma escala comum, que pode ser uma escala Z ou uma escala de 0 a 1. Chegamos ao fim dessa segunda videoaula tratando sobre análise de clusters. Até a próxima. Tchau!